graça e paz. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer um quadro da Rede de Mulheres que se chama Mulheres Adornadas. Eu sou a pastora Marilene Goulart. Aqui está minha irmã também, nossa convidada de hoje. Vou deixar ela se apresentar para que você possa conhecê-la. Graça e paz. Sou diaconisa Tati, aqui da Igreja Novo Tempo. E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui hoje nesse quadro com a pastora. É assim, na verdade esse quadro ele foi uma porta aberta de Deus para nossas vidas, tamanha a preocupação que o Senhor tem conosco, né? A mulher, ela gosta muito de ser mimada, a mulher, ela gosta de ser elogiada, a mulher, ela gosta de ser bem tratada. Ninguém melhor do que o nosso Deus para saber do que nós precisamos, né? Verdade. E hoje, em especial, eu estava pensando sobre uma situação que acontecia muito na nossa infância, sabe? Porque às vezes a gente precisa voltar, né? Verdade. Às vezes a gente precisa catar. O passado, como eu já falei numa ministração anterior, ele é ruim quando a gente traz ele num aspecto negativo que nos aprisiona. Mas quando a gente pega coisas do passado que nos fez evoluir, que nos fez crescer, que nos deu maturidade, ele é bom para nossas vidas. Verdade. Para referência, para ensinar os filhos, né? Trazer aquilo para nos fazer ser mulheres melhores. Então eu estava refletindo sobre uma brincadeira que existia muito. Acredito que não se faz hoje, porque hoje não consegue fazer essa brincadeira pelo celular. Não dá. Não dá. Não adianta. Hoje o celular ele é maravilhoso, a internet ela é fantástica, mas ela tem um ponto muito negativo. Porque as pessoas perderam o contato, perderam o toque, perderam a sensibilidade. Sabe aquele pulsar do coração que a gente tinha quando brincava de pique-pega? Aham. A todo instante aquela sensação. Parecia assim que era algo maravilhoso e a gente, adrenalina, como é que pode? A gente tinha a nossa adrenalina aflorada por coisas hoje a gente acha bobeira. Gostaríamos muito que nossos filhos tivessem a mesma experiência. Mas coisas que mantiveram nossa infância maravilhosa. E eu tava lembrando, sabe, de uma brincadeira que tinha muito? Cabo de guerra. Tu lembra como é que era? Uhum. Eu tenho, assim, lembranças maravilhosas. E normalmente, mulheres, elas tinham muito essa brincadeira, faziam com homem. Eu vi muito isso. Na minha época eu via muito isso. A mulher, ela sempre sentiu muito o ímpeto dela de medir forças. A mulher, não é assim, tá? E quando não é o cabo de guerra, é aquele da mão. Também da mão. Virar, né? Pra mostrar quem é o mais forte. Interessante, né? E sabia que isso, ele já acontece desde a origem da mulher? Sim. A palavra de Deus, ela diz que quando Deus fez o homem do pó da terra, e ali, né, a gente conhece a história, né, de Adão e Eva. Ele fez o homem, em determinado momento o homem estava ali sozinho no Éden, cuidando dos animais, dando nome aos animais. Aí ele faz, né, Eva, a varoa, a mulher que seria a carne da sua carne, ossos dos seus ossos, né? Só que infelizmente entrou o pecado no Éden. E aquele sentimento que eles tinham de unidade, de amor, de cumplicidade, ele se perde. Virou individualismo, competição. Virou uma competição, né? Em algo que Deus fez para somar, para unir, virou separação. Verdade. E aí até que a ponto que a palavra diz que quando Deus dá a sentença para a mulher, ele fala assim para a mulher, a partir de agora você sentirá dores ao ter filhos, né? E você contenderá com seu marido ou com o homem a vida inteira, né? Não especificamente o marido, né? Mas porque a gente sempre está falando sobre casamento. Qualquer coisa que se trata ao sexo Mas em tudo masculino. que se trata em sexo feminino e masculino, existe contenda. Existe uma disputa. Por mais que a gente não veja a disputa, mas é notório, né? A vaidade, a superioridade. Quando você vai ver, parece que a mulher tá querendo chamar a atenção do homem de alguma forma. A todo tempo. Ou ferir ele de alguma forma, né? Menosprezar, fazer ele se sentir inferior. Então Deus, ele nos deu uma palavra tremenda falando sobre isso, trazendo à nossa memória o cabo de guerra. Por quê? Eu queria falar com você hoje em especial, esse quadro ele é voltado para a mulher, porque a gente entende o dia a dia da mulher. Tem a tua natureza humana, que é aquilo que
que infelizmente a gente não consegue tirar dentro da gente, essa Eva que A não gente sai. até luta com todas as forças. Às vezes a gente brinca assim, essa Eva que não quer sair de dentro de mim. Verdade, a gente tenta matar Quantas ela. vezes você quis matar a Eva que tá dentro Todo de você? dia, toda hora. Assim, matar a Eva é matar os nossos impulsos, né? Matar a Eva é matar a nossa vontade de brigar, a nossa vontade de gritar, a nossa vontade de querer ser superior, de querer ser melhor. Então a palavra, ela nos dá um modelo tremendo. Se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 13 ao 16. Só que eu vou falar especificamente do 16 para você, mas vou ler só duas referências do 13 para que a gente possa entender. Então, Juízes 13, versículos 4 e 5 diz assim: contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, tome cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não coma nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não lhe passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento, e ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Então, essa palavra aqui, ela está fazendo menção a um homem muito conhecido na Bíblia chamado Sansão. Todas as vezes que a gente escuta falar de Sansão, a gente lembra logo do cabelo, né? Porque virou a marca dele, né? E na verdade aqui a palavra já diz que o povo de Israel já vivia oprimido por quase 40 anos, né? A gente entende a história de Israel no período de Juízes, o período que eles oscilavam muito na sua fé. O tempo inteiro, depois da conquista de Canaã, quando eles entram nesse período aqui, eles adoravam a Deus uma hora, outra hora não adoravam. Era o ciclo. É aquele círculo vicioso, né, que a gente fala, né? Na hora que tinha dificuldade, na hora que tinha fome, eles iam para Deus. Daqui a pouco eles se afastavam, né? Aquela famosa situação que a gente já conhece, né? Quando a gente está no escuro. A gente conhece. A gente se achega a Deus e quando a gente acha que não precisa mais, aí volta a gente vai, Senhor. Então, Israel estava vivendo esse período aqui, aí o Senhor vai e visita uma mulher. O nome não menciona nem a mãe dele, não, né? Só o pai. Só fala o pai, que que fala aqui, Manoá. Isso, nome Manoá. E ali, essa mulher é visitada e Deus fala que daria a ela, uma mulher estéril, daria a ela um filho. E esse filho, ele seria consagrado dentro do seu ventre. Ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber bebidas fermentadas, ele não poderia tocar em coisas imundas, ele não poderia fazer nada que fosse ilícito. E tamanha era a consagração dele, que é até interessante, né? Antes dele nascer, a própria mãe dele já foi proibida de fazer tudo isso. As mesmas coisas. Entendeu? Ele nasceu para ser um campeão, mas foi derrotado pelas suas próprias forças. Sendo que quando a palavra ela se segue, a gente vai ver que a mãe dele cumpriu a parte dela. Com certeza. O pai cumpriu, consagraram ele. E algo que foi fundamental na vida de Sansão, que não pode faltar na vida de ninguém, principalmente no homem que tem um chamado a esse ponto, que o chamado dele era para julgar, libertar Israel do povo que estava oprimindo eles há 40 anos. Então, os pais criaram ele debaixo dos princípios do temor de Deus, fizeram a parte deles. Só que no decorrer da caminhada, a gente vai vendo do capítulo 13 ao 16, em alguns tópicos já dando indício que Sansão não tinha entendido bem. Não. Esse caminho, né? Estava duvidoso. Tamanha responsabilidade em suas mãos, foi levado totalmente a fazer aquilo que desagradava a Deus, a todo tempo transgredindo. Né? Na verdade, duvidando, né? Duvidando. É impressionante assim que no decorrer, claro que tem o ápice dele em Dalila, mas quando ele comete aquele ato do leão, né, que ele come ali o favo de mel, parece que toda a vida dele se resumia ali. Ele simplesmente encontrava prazer nas coisas impuras.
ele tira... E isso acontece com a gente, né? Quando a gente, às vezes, busca o prazer no que é errado. Né? Ele nasceu para ser separado e ele buscava prazer no que era podre, que estava em decomposição. Não entendeu o propósito. Não entendeu o propósito. E essa parte do leão aí é interessante, que quando ele vai lá e ele come, né, o favo de mel que está em cima do leão, ele comete já a transgressão, porque ele não podia, primeiro, tocar em animal impuro, né? O leão já estava morto, considerado impuro. Mas interessante que ele fez consciente, porque diz que ele ocultou isso dos seus pais. Como é que pode, né? Ele sabia o propósito dele. Mas toda aquela coisa que é errada, né? A pessoa vai se ocultando. E a maioria das vezes é assim, a gente quando é testado não é na frente das pessoas, é sempre quando a gente está só, naquele momento ali, e eles... A hora do teste verdadeiro não é quando nós estamos na multidão não, querido. Sabe por quê? Na multidão vai evidenciar a aparência, né? Eu posso ser uma ótima pessoa porque as pessoas estão me vendo, mas o nosso íntimo, o nosso particular é a gente e Deus, né? Então, assim, ele já tinha um propósito, uma responsabilidade muito grande, né? De libertar e julgar as causas do povo de Israel, e pouquinho a pouquinho ele vai abrindo mão algumas contenções. Só que o ápice, queridos, porque assim, aquilo que vem a nos afastar de Deus, ele vai chegando pouquinho a pouquinho. É pedrinha em pedrinha. É pedrinha em pedrinha. Não venha dizer pra mim que você vai cair e tropeçar numa pedra grande, não, sabe? Porque pedra grande, você enxerga ela, você pula, né? A gente cai em pedrinha pequena. Exatamente. Ele confiava muito na força dele, ele poderia ter força nos braços, mas assim, ele era totalmente entregue aos desejos dele, ele era muito impetuoso, né? Impetuoso. Ele é interessante assim, ele recebeu o que Deus deu para ele, porque o que Deus deu para ele? O espírito dele. É isso aí. Força. A palavra diz que ele era tão forte que ele venceu 1000 homens, não lembro a totalidade, com uma queixada de boi. Então, assim, ele se orgulhava disso, da força do Espírito de Deus sobre ele, e isso fazia ele prevalecer. A vaidade dele crescia, e no mínimo ele pensava assim, nada... Quantas das vezes a gente usa o de bom que Deus nos dá? Porque Deus, assim, ele nos unge, ele nos prepara, ele nos capacita, só que isso não impede a gente de cometer erros. Me lembrou até aquele versículo, aquele que está de pé, vigia para que não caia, porque ele se achava o poderoso. E era porque Deus estava com ele. Deus é misericordioso até nisso. Era, sim. Só que, como eu falei, as pedrinhas vão entrando pouco a pouco. Pouco a pouco. São as concessões. Ele vai abrindo as concessões ali. Aí chega o ápice, que está lá no capítulo 16, para a gente ler. Do 4 ao 22. Do 4 ao 22. Em situações que ele vai e se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Assim, já errado, né? Já errado porque um homem de Deus, ele sendo consagrado, ele não pode fazer as coisas da sua revelia. Isso é pro homem, é pra mulher, né? Nós precisamos entrar no teor da mensagem. E ali ele sempre cai no mesmo erro, né? Porque depois de ter passado a primeira situação com a esposa, né? Que nem chegou a ser casado, ele caía naquela dela ficar sempre perguntando, e ele tipo assim, apertando, né? Apertando, e ele caía e acabava se abrindo. Quando ele conhece Dalila, interessante que a palavra vai dizer que ele se apaixona por ela. Em nenhum momento a gente vai ver o contrário, dizendo que ela se apaixonou por ele, né? E quando ele se apaixona por ela, existia lá nos filisteus 5 cidades, 5 governadores, né? E esses governadores, querendo descobrir qual era o segredo de Sansão, tamanha era a força dele, porque a força dele e o Deus que agia na vida dele era propagado em Israel, era propagado no meio do povo de Israel, era propagado no meio dos filisteus. Então, assim, ele era um homem odiado pelo seu inimigo. Então, eles viram em Dalila uma chance de, agora eu vou descobrir o que acontece na vida desse homem, tem matado tanto dos nossos. E o inimigo astuto, ele vai na fraqueza dele. Vai na fraqueza dele, aquilo que já estava nas pedrinhas que ele estava pisando no meio do caminho e caindo. Mulher. Então, esses 5 governadores vão e oferecem a ela um dinheiro tão grande,
que aqui a palavra vai dizer que é 1.100 ciclos de prata, representando 5.500, que seriam 1.100 de cada um líder daquele lugar, né? Para que ela descobrisse onde estava a força desse homem. Interessante essa passagem, né? Ela vai e se vende, porque o que ela começa a fazer? Ela começa a usar do poder de persuasão contra ele. Eu acho interessante essa parte, que a palavra de Deus diz que desde o começo, quando ele se envolve com ela, ele não é inocente em nada. Nada. Tati, ela tenta por 3 vezes. A palavra de Deus diz que ela vai nele e fala assim: me conta qual é o segredo da sua força. É o que eu falo, é o que se repete. Ele não aprendeu no primeiro, quando a esposa fala assim: me conta, você não pode contar pra mim que sua esposa, qual é o segredo, né? Da primeira vez que ele fala do enigma, né? Que ele quer. Então ela tenta ali por 3 vezes, Dalila comete a mesma coisa e ele não aprendeu na primeira, caiu na segunda. Na verdade, se a gente for entender, ele tentou Deus, né? Tentou. Na primeira ele caiu, aí quando chega em Dalila, ele deixa aquilo ficar perigoso. Ele entendeu a artimanha e deixou. Por 3 vezes ela tenta tirar dele, extrair dele e o porquê daquela força dele. Sabe por que o tema é medindo forças? Porque a gente tem que tirar de Dalila um referencial para as nossas vidas, né? Sansão aqui ele representa o homem de Deus, ou seja o nosso cônjuge, ou seja o nosso próximo, seja ele quem for, né? E a mulher, se ela não for uma mulher de Deus, se ela não for uma mulher sábia, ela vai passar uma vida inteira contendendo, como a palavra diz, né, no Jardim do Éden, com um homem querendo medir forças com ele. Olha o cabo de guerra aí. Verdade. Uma mulher que se fosse sábia, né, tendo esse encontro, ainda que não fosse pelas leis, mas você se unir a uma pessoa, poder se tornar um potencial enorme nas mãos de Deus, ou você pode ser aquela também que destrói, né? Então ali ela se aproveita. Ela se aproveita do sentimento que ela vê que ele está envolvido e ela começa a pressionar tanto ele, me dá o segredo. Aí uma hora ele diz, né, que se amarrar ele com uma corda seca, e depois se ela amarrasse ele com uma corda nova, por 3 vezes ele cria situações e ele vê que ela começa a gritar para aqueles homens filisteus que estavam ali, para que pegasse ele, para testar realmente se aquilo ali era o segredo da força dele. Então ele se envolveu nesse jogo, tipo assim, eu vou enganar ela, mas eu não vou entregar o meu segredo. Não aguenta, queridas. A mulher, ela tem um poder de persuasão muito grande, que se ela não vigiar, ela pode tanto por positivo levar o homem lá em cima, colocar ele em melhores lugares, ajudar ele, como ela pode abater o homem. Verdade. E foi isso que Dalila fez, não foi? E ele incita tanto, ele fala toda hora sobre cordas, que na verdade quem estava entrelaçado era ele. Na fraqueza, não sei, talvez uma fraqueza sexual, ou alguém que desse atenção da forma que ele queria, mas ele foi simplesmente conduzido à morte, né? Vê se às vezes a mulher, no contexto geral, ela não é assim. Se ela não pedir direção de Deus, ela acaba querendo induzir o marido dela ao erro. Verdade. Porque a mulher, quando ela bota uma coisa na cabeça, pode estar certo, pode estar errado, ela vai fazer aquilo até ela achar que ela vai conseguir. Sutilmente. Não é diferente de Dalila, não vem julgar Dalila, não, querida. É verdade. Não vem julgar, não. A mulher, se ela não vigiar, ela fica querendo extrair algo do homem a todo custo até ela conseguir. Verdade. Ainda que lá na frente ela venha se arrepender que não deveria ter feito, mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Igual Dalila fez com Sansão. Tentou uma vez, insistiu, na segunda, na terceira, na quarta, diz que ela venceu pelo cansaço dele. E às vezes a gente não faz assim, quando a gente quer alguma coisa, poxa amor, deixa eu comprar, mas parcela em tantas parcelas, amor, por favor, e ele vai ali, cede, mas e quando chega a fatura? A responsabilidade de cuidar do lar é de quem? É do homem. É verdade. A responsabilidade espiritual é do homem. A força dele está em Deus. Sansão, a força dele era o cabelo, sim, o cabelo dele era grande, porque o cabelo dele representava a consagração dele com Deus. Sim. Então, quando ele cede a Dalila, ele não está cedendo simplesmente porque ele ia cortar cabelo, não, queridos. O cabelo de Sansão representava a comunhão dele com Deus, era a consagração dele a Deus. Tudo isso, né? Ele abriu mão disso por causa da insistência de Dalila.
Ah, ele cometeu erros no passado? Sim. Consequências? Sim. Mas Deus, ele é fiel, né? Como é que pode, né? Deus ainda assim é misericordioso. Versículo 3 e 4 lá do 13 que eu li para vocês no início, diz que ele veio por um propósito, ele tinha aquele propósito. Por causa de Deus, o propósito ia se cumprir. Sim. Sansão, ele se perdeu no meio desse propósito. Completamente. Né? Eles acharam que cortando o cabelo de Sansão iam acabar com o problema, mas uma coisa que não pode ser cortada na vida do homem é a comunhão com Deus. Eu creio que naquela hora ali, quando ele furam os olhos dele, ele leva e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Precisou ele ficar cego para poder enxergar. Houve na mente dele, né, tudo. Acredito que ali ele entendeu quanto que eu brinquei com aquilo que Deus me deu, como que eu deixei outra pessoa, né, me persuadir. Na verdade, algo que estava dentro dele, a mulher, ela foi ali e colocou em evidência aquilo que estava dentro dele. Olha a responsabilidade que nós temos como mulher. Muito grande. Às vezes o homem já não está bem, o homem já está fraco, ele já está com as suas crises emocionais, crises espirituais, preocupação na cabeça, com conta, com isso, com aquilo, um monte de coisa. Então a mulher, ela tem em Deus o poder de fazer com que ele ou perca tudo, ou ele use aquilo que Deus deu a ele, o espírito que está dentro dele. Verdade. No estudo que eu fiz, eu vi que Dalila, uma das traduções do nome dela, dizia assim, aquela que o diminuirá. E muitas das vezes a gente faz isso. Né? Na hora de dar o levante, né, a gente pode ser aquela mulher que levanta o homem, como a gente pode acabar de enterrar ele. Né? Então, assim, é um poder muito grande de persuasão, realmente, que as mulheres têm. Assim, pra gente tá finalizando esse estudo, que ele é muito bom, ele é grande, né? A gente tenta dar uma pincelada para que a gente possa meditar no estudo aqui, trazer um conteúdo bom para nossas vidas, que isso aqui Deus fala conosco, né? Então a gente compartilha com você, mulher, que vive isso também. Entenda que o homem tem um papel dele, a mulher tem. Não tenta desviar o homem do propósito que Deus tem na vida dele. Se você não puder ajudar, mas some de outra forma, né? Entra com alguma outra ajuda, mas não tenta tirar ele daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Interessante que já no final vai dizer que quando ele entrega o segredo para Dalila, e ele fala, né, que se tirar as tranças do cabelo dele, ele perderia a força. A palavra de Deus diz que ela ainda coloca ele sobre o colo. Meu Deus, olha, que traição. E ele dorme. Na verdade, esse sono, ele já estava nesse sono espiritual, mas ali foi algo real. Quando ele deita no colo dela e dorme, ela vai e corta, né? Corta o cabelo dele. Totalmente traiçoeira. Entrega ele na mão dos filisteus. E ali ele acorda ainda achando que estava com cabelo, ainda foi enganado. Porque assim, quando ela grita que os filisteus estavam ali, ele ainda, não, agora eu vou vencer de novo como eu venci das outras vezes. Ainda não acreditou. Enganado por quem ele mais amava. Ali ele vai, os filisteus cegam ele e ele começa a ser escarnecido, envergonhado. Ela recebe o dinheiro pelo qual ela se vendeu. Na verdade, ela não vendeu ela vendeu a força de Sansão. Com certeza. Ela venceu a força que Deus deu a Sansão. Mais do que a força do homem, é a força que Deus deu. Aquilo que Deus nos dá, Ele nos cobra. É verdade. Então Sansão foi cobrado por aquilo. Só eles não esperavam que o cabelo crescendo, a comunhão de Sansão voltaria. Mas isso traz pra gente também uma referência com relação a Eva. A palavra de Deus diz que quando Eva vai, olha lá o fruto, contempla o fruto, come, e ela dá a Adão o fruto, e ambos ali entra a maldade neles. A palavra de Deus diz que de imediato eles perdem a comunhão com Deus. Tu vê quando a partir do momento que o cabelo dele é cortado, de imediato ele fica cego, ele perde a comunhão com Deus. Olha como é sério as nossas ações como mulher, dando referência à vida dos nossos maridos, ao homem diretamente, porque a nossa ação vai fazer com que ele se aproxime ou se afaste de Deus. Porque o homem, ele espera de nós isso, mulheres sábias, mulheres que o ajudem. Não é mulher que fica toda hora julgando, apontando erro, apontando defeito. É mulher que o ajude. Então, queridos, é tempo de a gente parar de medir forças. Quando a gente mede força com os homens, a gente não está medindo força com o homem, está medindo força com Deus. Porque quem chamou foi Deus. Verdade. Quem deu o propósito foi Deus. Assim como Sansão tinha o propósito de salvar o povo,
na época de guerra dos filisteus, ele tinha o propósito de julgar as causas do povo. Nossos maridos têm um chamado de Deus, né? De salvar, de libertar, quanta coisa. Assim, na Bíblia, eles não falam o que aconteceu com Dalila depois disso, mas ela mostrou as consequências daquele a quem um dia foi separado e mais tarde cometeu as coisas que cometeu. Então, assim, a Bíblia não esconde nada, né? Não. A Bíblia, ela traz aquilo que é real para nossas vidas. A gente só não entende se a gente não quiser. Verdade. Então, teve consequência, ele ficou cego, passou vergonha. E a principal consequência que um homem ou uma mulher de Deus tem, querido, é perder a presença. Meu Deus. É perder a presença. Na hora, a palavra de Deus diz que quando ele é colocado lá no templo, lá, todas as autoridades filisteias lá cultuando aos deuses dele, levaram ele para envergonhar ele, porque ele estava cego, só que não perceberam que o cabelo dele já tinha começado a crescer. E eles, sendo totalmente leigos, não vão entender que o cabelo dele crescendo é a comunhão de Deus que voltaria. A comunhão de Deus não voltou porque o cabelo cresceu, não, foi porque ele se arrependeu. E também é engraçado, né, como a pastora disse, esse texto é tão rico, que os olhos, né, sempre o levaram a ficar rendido às mulheres. E foi a primeira coisa que foi tirada. Os olhos dele levaram ele para um caminho totalmente tortuoso, né? Sim. E assim acontece até hoje na vida dos homens, né? Aquilo que o faz pecar é aquilo que precisa ser tirado. Ele se tornou cego. Mas no final, queridos, eu acho que o mais importante saber, acredito eu, né? A comunhão volta, porque a força de Deus veio sobre ele, né? Não sei o futuro de Sansão como é que se dá, porque se existe um monte de coisas a discutir, não é o caso para a gente falar sobre isso. Mas eu sei que o propósito de Deus se cumpriu. A força de Deus nele voltou. E ali ele conseguiu destruir o templo e todos os líderes que estavam debaixo ali, os líderes filisteus, morreram. E o propósito que estava lá, que nós lemos no começo, se cumpre. Né? Porque ali ele matou muito mais do que ele já tinha matado em vida. Né? Porque Deus ele não vai perder. Com certeza. Deus não quer nos perder, Deus não quer perder essa comunhão com o homem, Deus não quer perder o propósito que Ele tem para nossas vidas. Então, mulher de Deus, olha a sua responsabilidade aí, né? Muito grande. Olha a minha responsabilidade, é muito grande. É nossa. Assim, então você tem uma responsabilidade muito grande. Vai ficar medindo forças até quando? Deus me livre. E aí, Tati, já se rendeu? Não, já me rendi. Fica caladinho. Então assim, ora mais, pede a Deus essa direção, né, para você ajudar seu esposo. O teu filho também, né, às vezes você precisa ensinar o teu filho o propósito pelo qual o Senhor colocou ele nessa terra. Às vezes as mães são até opositoras do chamado de Deus nos seus filhos também. Toma cuidado com isso. Fica querendo super proteger, fica querendo impedir ele de ter as experiências dele com Deus. Olha só, nós também somos opositores na vida dos nossos filhos. Opa! Porque com o marido, com o filho, né? A Tati sabe que a Tati também tem filho homem. Mas assim, Deus também tem um chamado na vida dos nossos filhos. Então assim, deixa que eles vão sendo tratados por Deus. Não vamos ficar medindo forças, não. Lógico que nós não estamos nos comparando a Dalila. A Dalila é um exemplo de o poder que a mulher pode exercer sobre o homem, né? Um exemplo de negativo. Negativo, a não ser seguido. A não ser seguido, né? Então essa palavra ela tem que queimar dentro dos nossos corações. A palavra de Deus, se ela não tiver esse poder, ou se ela não agir dessa forma nas nossas vidas, tem alguma coisa. Porque a palavra, ela tem essa ação dentro de nós, tá? Sabe aquele sentimento de constrangimento? Sim, com certeza. Se você fez, daqui a pouquinho você pode ser convencido, a partir do momento que você ouviu, você pode ser convencido de que não é mais para fazer. Então, assim, se até hoje, né, você tem agido dessa forma, né, persuadindo de uma forma negativa na vida dele, pare e preste atenção no que você tem feito. Assim, nós somos mulheres, eu vou entender algo. Às vezes, a gente acaba ouvindo muitos testemunhos de mulheres, né? É erradíssimo. Tem mulheres que elas fazem chantagens com o marido em todas as áreas da sua vida. É financeira, é sexual. Elas fazem chantagem para conseguir alguma coisa. O silêncio punitivo. O silêncio que pune. Olha só, essas coisas não agradam ao Senhor. Pode te agradar na hora, encher o seu ego, que o seu marido fez alguma coisa para você.
é algo que vem naturalmente. Se vocês se amam, se vocês se respeitam, ele vai te agradar. E isso não precisa ser algo cobrado, não precisa ser algo imposto, não precisa ser algo que ele ceda a sua chantagem, não precisa. Isso. E não vai ser totalmente assim, você e ele, é você e Deus, né? Deus. Melhor forma de você tocar o coração do seu esposo é você tendo o teu coração em Deus primeiro. Nós estamos tentando tocar o coração do nosso esposo, a gente atingindo direto a ele. Vamos atingir sim, porque são seres humanos também, tem coração normal, tem sentimentos normais, mas desagradamos a Deus, né? No futuro a gente ainda vai colher as consequências, sabe o quê? Ver nossos esposos desviados e afastados da presença do Senhor. Exatamente. Olha que cegos e destruídos, assim como cegos, destruídos e mortos. Então não é isso que nós queremos, né? Então vamos parar com essa brincadeira de cabo de guerra. Tipo assim, não quero brincar mais. Acabou. Tem a época que a gente brincava de alguma coisa, né? Que a gente estava perdendo direto. Ganhar é muito bom, mas perder, querida. Aí a gente fala assim, não, cansei de brincar. Dá então, um tempinho aí nessa brincadeira. Chega, acabou a brincadeira, vamos levar a sério. O Senhor tem um chamado grande para nossas vidas, para nossos esposos, amém? Amém. Muito obrigada, Diaconisa Tati, pela presença. Que agradeço. E curta aí nosso quadro de Mulheres Adornadas, para que nossas vidas e a vida dessas pessoas que você compartilhar sejam edificados. Amém. Amém? Fica na paz, Deus os abençoe.